Então, vamos lá, se você começou agora, caiu agora aqui de paraquedas, essa aula é uma aula gostosa de falar sobre redundância, uma coisa que fez falta hoje, uma redundância. A gente estava começando a nossa aula aqui e a minha máquina simplesmente parou, desligou, deu um breu aqui e agora ela voltou e está ok. Tá? Então, vamos começar a nossa aula a partir de hoje. Já organizei o material aqui que eu quero mostrar aqui para você. E aí, como de praxe, lá no finalzinho, vamos bater um papo pelo chat aqui, vamos tirar algumas dúvidas, vamos simular algumas situações. Enfim, a ideia é que a gente possa trazer um conteúdo no decorrer da aula. E aí, quando a gente terminar nossa aula, lá no finalzinho, a gente começa a falar, tirar dúvidas, aquelas dúvidas específicas. Porque, às vezes, aquela dúvida pequenininha eu não consegui tirar no decorrer da aula por algum motivo, mas eu tenho certeza que lá no chat depois eu vou tirar. Bom, essa aula é uma aula gratuita, você vai assistir esse conteúdo aqui na íntegra e ele vai ficar disponível por 24 horas. 24 horas está no ar. Então amanhã, no meio da tarde, a produção vai lá e tira essa aula do ar, porque depois ela vai para o grupo de alunos do projeto CFTTH 2.0. Vai lá dentro da plataforma. E aí, caso você seja um aluno do projeto CFTTH 2.0, você pode assistir essa aula quantas vezes você quiser. Essa que é a aula número 12, você pode assistir as outras 11 aulas que já aconteceram, e a gente tem mais um monte de aula até o final do ano. A gente vai terminar esse ano com 40 aulas na segunda-feira, 40 aulas semanais, essas nossas lives aqui das segundas-feiras. Bom, então vamos lá, seja bem-vindo a essa aula que a gente vai falar sobre redundância. Redundância em redes. Bom, o objetivo é a gente falar aqui um pouquinho de redundância no geral, mas falar em específico sobre a redundância nas redes. Bom, para isso a gente tem que bater um papo aqui sobre outras coisas também. Eu tenho que trazer alguns outros conceitos que estão por trás da redundância para a gente poder entender de fato como uma redundância funciona. Bom, eu não sei se já aconteceu com você e no seu provedor, eu acredito que sim, eu acredito que você já deve ter ouvido isso, já deve ter ouvido aquela piadinha assim do tipo, poxa, ficou 5 minutos sem internet lá na casa do cliente, o cliente ligou. E ainda ele reclamou que vive caindo na internet. Você já parou para pensar por que isso acontece? Quando eu trabalhava em provedor de internet, eu tinha muita visão assim, poxa, coisa chata, o cliente ligando, reclamando 5 minutos. Poxa, que chato, eu precisei dar um reset lá, era de meio-dia, era de noite, mesmo assim o cliente está reclamando. Né? E eu tinha muito essa visão, e essa visão não é uma visão só minha. Eu acho que a maioria das pessoas que trabalham no provedor de internet acaba sentindo isso. Né? Poxa, o cliente já está reclamando. A internet funciona todos os dias do ano, mas se um dia não funcionar, o cliente reclama e o cliente cancela. Depois, com o passar do tempo, quando eu saí do provedor de internet, fui trabalhar no fabricante, e eu comecei mais, na minha casa, estar do lado como cliente, digamos assim, de internet, eu me dei conta de uma coisa. A coisa evoluiu de tal forma que hoje, de fato, cair a internet 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, metade de um dia, é um problemão, é um pepino, é um problema. Eu vou dar um exemplo aqui de casa. Aqui na minha casa, a minha rotina é 7h30 eu começo a trabalhar. 7h30, meu filho mais velho começa a estudar também, aula online, 7h30 ele começa a estudar. E a minha esposa também trabalhar. Então a gente tem uma rotina de trabalho, de manhã meu filho estuda, conferência, upload de arquivos e tudo mais. De tarde eu continuo trabalhando, o meu outro filho estuda à tarde, e a gente vai nessa rotina até mais ou menos 6 horas. Lá pelas 6 horas, a galera dá uma trégua aqui, aí vai para a rua um pouquinho, vai fazer alguma coisa, vai, enfim, se entreter com alguma outra coisa, até que mais tarde começa a rodada do lazer dentro de casa. Netflix, YouTube, Globoplay, jogos online, a molecada aqui em casa jogando, né? E aí acontece o seguinte, se qualquer momento durante o dia, lá das 7 da manhã até as 23 horas, 23h30 ou meia-noite, é o momento que a gente está usando a internet. Então, se em qualquer momento durante o dia a internet dá aquela falhada, deu engasgada, reiniciou, ficou meia hora fora do ar, é um problema. É um grande problema, a gente percebe isso. Diferente do que acontecia há 5 anos atrás, 6 anos atrás, 10 anos atrás. Quem é da Telecom aqui há mais de 10 anos atrás, se a empresa lá ficasse sem internet durante uma manhã, era gerenciável. Agora, hoje em dia, já há muitos anos na verdade, se uma empresa fica sem internet 1 hora, cara, é 1 hora que a empresa fica sem gerar nota fiscal, o caminhão não vai para a rua, a transportadora não vai fazer coleta, a empresa não fatura.
Se a casa de uma pessoa, de um cliente como eu, ou como qualquer outra pessoa, fica sem internet, poxa, a pessoa não tem o lazer lá no Netflix, não tem a Globoplay, o filho não estuda, não consome algum conteúdo. Então, por isso que quando a internet cai hoje, 5 minutos é aquela choradeira, porque a gente tem uma dependência muito alta. É a mesma coisa quando falta luz em casa. Imagina que faltou luz, e aí você provavelmente ficou sem internet e ficou sem luz. Claro que tem um pouquinho de bateria ainda no celular, ok, vai no 4G, vai dar uma sobrevida até acabar a bateria do celular. Ou até acabar a bateria lá da torre, que não tem um gerador, que talvez alguém tenha que deslocar um gerador, etc, etc, etc. Então, a gente é muito dependente da internet, assim como a gente sempre foi muito dependente da energia elétrica, só que hoje em dia mais. Hoje em dia, se faltar luz e tiver pelo menos uma bateria para ficar no 4G, o cara vai levando, né? E agora, se faltar internet, me dá aquela sensação de ser uma coisa pior. E aí existem alguns artifícios para isso, né? Poxa, a gente tem como construir uma rede que ela tem um nível de segurança, um nível de disponibilidade, a grande palavra é disponibilidade, maior do que uma rede comum, do que uma rede tradicional. Como que a gente faz isso? Tem várias formas. A primeira forma é um bom projeto, um bom planejamento, bons materiais, bons equipamentos, boas fusões, boa certificação da rede, um trabalho proativo. Dessa forma, a gente consegue trabalhar de forma proativa, esse é o ponto. A gente consegue, antes da rede ter algum problema, fazer uma modificação, fazer um ajuste, e muitas vezes o cliente nem percebe. E existe outra forma, que é a gente ter redundâncias na rede. Uma redundância que, caso aconteça algum problema, a rede continue funcionando, a gente vai ser notificado que teve um problema na rede, e aí a gente vai fazer uma janela de manutenção, vai programar uma parada, vai fazer de madrugada, enfim, algum horário que o cliente tenha o mínimo de impacto possível. Mesmo assim vai ter um impacto. Por exemplo, aqui na minha casa, se faltar internet de madrugada, eu sei que faltou internet. Porque quando eu acordo, o meu celular diz assim, ó, Marcelo, o backup do WhatsApp não rodou. Está pendente de fazer o backup do WhatsApp. Quando isso acontece, eu sei, cara, aconteceu alguma coisa com a internet. É bem provável que aconteceu alguma coisa com a internet. Então, de certa forma, a gente acaba sabendo mesmo quando a internet engasga de noite. Claro que o meu perfil não é o perfil de todo mundo. Eu tenho um perfil que gosto de tecnologia, consumo tecnologia e entendo de telecom, trabalho com telecom. É diferente do perfil da minha mãe, por exemplo, que ela simplesmente usa a internet para WhatsApp, Facebook, Instagram e acabou por aí. É simplesmente entretenimento. Então tem esses dois caminhos. Qual que eu acho melhor? O meu ponto de vista é trabalhar numa rede que seja eficiente, com bons cabos, com cabos compactos, ao invés de trabalhar com cabo de 72 vias, cara, vamos trabalhar com um cabinho menor, porque é mais fácil de fazer a manutenção e por aí vai. Só que eu também acho que quando a conta fecha, é válido colocar algum sistema de redundância na rede. Por que não ter uma rede redundante? Não só o link de internet, o provedor tem 2 links de internet, 3 links de internet, 4 links de internet, beleza, isso é bom, é redundância de link. Se o link cair, os outros links continuam funcionando. A galera vai sentir, a rede vai engasgar um pouquinho? Sim, mas a coisa vai acontecer, vai continuar funcionando a rede. É diferente do que um problema na rede PON em si. Esse é o ponto. Poxa, redundância na rede Core, entre aspas, é um pouco mais fácil da gente ter. Redundância na rede PON é um pouquinho mais complicado. E esse é o ponto hoje. O ponto hoje é justamente isso. Eu não estou falando de redundância de link, eu não estou falando de redundância de microtik, de PPPoE, de um monte de coisa. Não, estou falando de redundância da parte PON. E aí, para entrar na parte de redundância, eu tenho que trazer alguns conceitos de redes. Eu tenho que falar um pouquinho sobre redes, para a gente falar sobre topologia, para então a gente entrar na parte de redundância. Aí eu vou te trazer alguns exemplos de redundância, de um projeto sem redundância versus um projeto com redundância. A gente vai falar um pouquinho de custos também. Qual que é o impacto financeiro disso entre ter redundância e não ter redundância da rede? Então, eu preciso falar de topologias primeiro, topologia de rede. Basicamente, existem alguns tipos de topologia já pré-definidas. Isso não é uma coisa nova, isso não é recente, isso não é de FTTH. Isso é coisa de rede mesmo. E já é antigo, é bem antigo já a definição de topologias. Então, a primeira definição é a topologia em anel. O que é uma topologia em anel? Topologia em anel é um círculo como esse que está aqui na tela, onde cada um dos elementos desse círculo tem 2 caminhos. Então, imagina que, por exemplo, nessa tela aí, a gente tem 6 roteadores.
E esses roteadores estão interligados em anel. Se um roteador precisa conversar com o outro, ele pode conversar por um lado e pode conversar pelo outro lado. Ele pode fazer os dois caminhos. Isso pode ser uma interligação de switches, por exemplo. Imagina que você tem o seu provedor e você tem mais 5 torres pela cidade, ou 5 POPs pela cidade. Você pode ter uma fibra, fazendo o formato de anel, passando por todos os seus POPs, e aí você tem no seu provedor um switch com uma portinha que manda sinal para o primeiro POP. No primeiro POP, está se comunicando com o segundo, do segundo com o terceiro, terceiro com o quarto, quarto com o quinto, quinto com o sexto e o sexto com o primeiro novamente. Formou uma topologia em anel, fazendo esse caminho completo, fazendo esse caminho por todos os lados. Não que a comunicação ocorra em 2 caminhos ao mesmo tempo. Existem protocolos que gerenciam isso. Então, por exemplo, a torre lá, a torre 5, a sua torre 5, o seu POP 5, ele está se comunicando com o seu provedor um pouco pelo um lado e um pouco pelo outro lado também. Está balanceando a carga entre os 2 caminhos. Isso pode acontecer. Mas o mais comum é que isso não aconteça. O mais comum é que existe um caminho que é o caminho que está ativo, um caminho que está fazendo a comunicação e um caminho backup, que o backup assuma caso tenha algum tipo de problema. Então, se você tem uma rede em anel e você tem um rompimento nesse anel, essa comunicação entre o rompimento, ela vai acontecer pelo outro lado. Por exemplo, vamos supor que o seu POP é esse ponto 1 aqui, e você tem a torre 2, torre 3, 4, 5 e 6. Beleza. E aí a torre 4, ela estava se comunicando através da 5 e através da 6 para chegar no seu provedor. Se o rompimento foi nesse segmento aqui, ela vai se comunicar pelo outro caminho. Ela vai fazer a volta pelo ponto 3, pelo ponto 2, até chegar ao ponto 1. Supondo que não tem aqui nenhum protocolo que faça gerenciamento de múltiplos caminhos. Beleza. Isso é uma topologia em anel. A outra topologia que eu vou falar aqui brevemente é a topologia de estrela. Qual que é a característica da topologia de estrela? A topologia de estrela, a gente tem um ponto, que é o concentrador, que é o POP, enfim, mas tem um ponto, e a partir desse ponto é que as coisas são atendidas. Então, por exemplo, a partir do provedor atende a torre 1, a partir do provedor atende a torre 2, da partir do provedor a torre 3, e aí você tem esse desenho de uma estrela, aí que vem o nome. Qual que é a questão desse desenho? Qual que é o problema desse desenho? O problema dessa topologia é que existe um único caminho, né? De forma nativa existe um único caminho dela para cada um dos pontos que são atendidos. Então, por exemplo, teu provedor está aqui, é o ponto 1. Se teve um rompimento entre o ponto 1 e o ponto 6, o ponto 6 vai ficar fora do ar. O ponto 6 não tem comunicação. Claro que, supondo que o ponto 6 não esteja se comunicando diretamente com o 2. Aí a gente já teria um anel nesse cantinho, digamos assim. A gente está supondo apenas uma interligação no formato estrela. O seu provedor, com aquele link de rádio que manda o rádio lá para uma determinada torre, que tem um ponto a ponto para lá, caiu aquele ponto a ponto, o que acontece? A torre fica fora do ar. Por quê? Porque ela está numa topologia estrela. Existem outros tipos de topologia também, que é a topologia, por exemplo, embarramento. Topologia embarramento, a característica dela é que todo mundo é conectado a um único barramento. E qual que é o problema dela? O problema dela é que se nós tivermos um rompimento no meio desse barramento, a gente criou 2 redes, a gente dividiu uma em 2. Teve um rompimento ali. E aí essas 2 não vão mais se comunicar. Então aquela parte da rede que tem o provedor, que tem o link, que está toda preparada para funcionar independente, digamos assim, ela vai continuar funcionando. Mas o restante da rede, que dependia daquele caminho para chegar no provedor, vai ficar fora do ar. Assim como na topologia estrela. Tem mais uma topologia aqui, que é a topologia árvore. Qual a característica da topologia árvore? A característica da topologia árvore é que a partir de um ponto vai abrindo para vários pontos. Essa é a característica da topologia árvore. Qual é que é o problema da topologia árvore? Da mesma forma que as outras, sem ser a topologia em anel, se a gente tiver um rompimento em um braço dessa topologia árvore que vai derivando, que vai abrindo, a gente tem boa parte da rede fora do ar. Problema de comunicação, cliente sem internet. Essa topologia em árvore, eu não sei se você percebeu quem que ela te lembra. Ela te lembra isso aqui, ó.
Ela te lembra o splitter. Ela lembra o splitter que nós temos na nossa rede FTTH. Qual que é o papel do splitter? O papel do splitter é concentrar a chegada de um determinado sinal e abrir esse sinal para outros pontos, para outras localidades. Então, até o desenho aqui ficou parecido uma topologia árvore com um splitter. Essa é a função do splitter. Então, quando a gente fala de uma rede FTTH, aí tem uma coisa interessante. Algumas pessoas defendem que uma rede FTTH ela é topologia estrela e outras pessoas defendem que ela é uma topologia árvore. Né? Cada um defende uma coisinha diferente. E, para ser bem sincero, eu acho que ela tem semelhança das duas coisas. Ela é muito próxima das duas topologias, a topologia de estrela e a topologia de árvore também. E aí o que a gente aprende de forma comum, digamos assim, o que a gente mais aprende é fazer a distribuição de uma rede FTTH no formato árvore. Sai com o sinal da porta PON, abre, divide, 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 divide e vai atendendo o restante da nossa rede. Seja uma rede balanceada, que é o caso, ou seja, uma rede desbalanceada. Olha que legal. Uma rede desbalanceada, eu não sei se você lembrou dela quando eu mostrei lá o barramento, mas ela parece muito com uma topologia em barramento. Ela tem essa ideia da topologia em barramento. Uma linha, um barramento, e todo mundo se comunica a partir daquele barramento. Um barramento onde, quando eu tenho um problema de comunicação no meio do barramento, derruba o restante inteiro do barramento. Ela não fica abrindo em árvore ou abrindo em estrela, como numa topologia de uma rede balanceada. Já numa rede balanceada, a gente vai abrindo, vai dividindo, é um pouquinho diferente. Aí já não é mais um barramento. Então, o grande problema de comunicação, por que eu dei essa volta? Porque o grande problema das comunicações redes PON, ele está relacionado à topologia. Poxa, como é que eu vou ter uma redundância numa rede que ela não tem o formato anel? Quem tem redundância são redes com topologia de formato anel. Por quê? Porque eles têm mais que uma comunicação com o mundo, com um outro ponto. Tem mais de um caminho. E aí, se um caminho der problema, a gente tem a redundância. A gente tem a tal da redundância porque tem mais de um caminho. Que é exatamente isso aqui. Vamos voltar para a nossa topologia árvore. Nossa topologia árvore. Está aqui. Eu tenho um meio de comunicação. E se esse meio romper, caiu. Mas se eu tiver dois meios de comunicação para chegar aqui? O que vai acontecer se eu tiver dois meios de comunicação para chegar aqui? Se eu tiver esses dois caminhos, eu tenho um plano B, eu tenho a contingência, onde, quando um caminho der problema, o outro caminho assume. E todo mundo continua feliz, todo mundo continua com a internet e está tudo certo. Só que para isso acontecer, a rede FTTH, ela não é uma rede FTTH comum, como a gente conhece, como a gente vê muito por aí. Pouquíssimas redes FTTH são redundantes. Para a gente fazer uma rede FTTH redundante, redundância na parte PON, eu não estou falando de uplink e de OLT. Uma coisa é uplink de OLT. Por exemplo, eu tenho uma OLT, ela tem a parte metro Ethernet dela, ela tem a parte de uplink dela, e uma coisa é eu ter redundância de uplink da OLT com o meu core. Isso para mim é básico, é fundamental. Cara, por que eu não tenho dois caminhos da OLT para o meu core, para o meu microtik, por exemplo? Então isso é básico. Então, isso é uma coisa. Agora eu estou falando da redundância no mundo PON. Então, como que eu faço para ter uma redundância na parte PON de uma rede FTTH? Para isso poder acontecer, não é o splitterzinho comum que a gente está acostumado, que tem uma entrada e duas saídas, 4 saídas, 8 saídas, 16 saídas. Ele é um splitter diferenciado. Ele é um splitter chamado 2 para N. 2 porque ele tem duas entradas e N porque ele tem N saídas. Pode ser um splitter 2 para 2, um splitter 2 para 4, um splitter 2 para 8, um splitter de 2 para 16. O 2 significa a quantidade de entradas que ele tem. Por que ele tem duas entradas? Ele tem duas entradas para a gente poder ter dois caminhos de um ponto até o outro ponto. Para a gente poder ter uma redundância de caminho. Claro que dois caminhos pelo mesmo cabo óptico não é uma coisa muito... Eu não queria usar a palavra inteligente, mas me fugiu agora uma palavra melhor para usar. Mas não é uma coisa muito boa
a gente ter dois caminhos no mesmo cabo óptico. Por quê? Porque a grande maioria dos problemas é rompimento do cabo. É o caminhão que foi lá, passou e arrancou o cabo. Então, se eu estou usando duas fibras diferentes do mesmo cabo, o problema de rompimento ele não vai ter uma redundância. Eu vou ter uma redundância se eu tiver um problema de porta-pom, se eu tiver um problema de conector, se eu tiver uma atenuação de um sinal de uma fibra específica, mas se eu tiver um rompimento de cabo, a rede vai ficar fora do ar igual. Então, o mundo ideal das coisas é que a gente tenha dois caminhos diferentes para se comunicar com o nosso splitter 2 para N. Aí sim, eu tenho duas rotas diferentes até chegar o splitter 2 para N. Bom, quando me explicaram sobre a redundância, eu tive um pouco de dificuldade em entender algumas coisas. Porque quando a gente fala de redundância entre switches, por exemplo, uma topologia em anel entre switches, ou dois links de internet chegando aí no seu provedor, a inteligência, trocar um caminho, assumir o outro caminho, balancear, toda essa inteligência está no switch, está nos equipamentos. E aí eu confesso que eu buguei um pouco assim, poxa, mas como é que funciona essa redundância se o splitter é burro? O splitter é passivo, ele não trava, ele não queima, ele não tem gerenciamento, ele não tem IP, ele não tem configuração. Como que o splitter sabe qual porta é a backup e qual porta é redundante? Essas foram as primeiras coisas que eu questionei lá em 2011, quando eu aprendi, 2012, quando eu aprendi sobre as redundâncias do mundo POM. E aí, me explicaram o seguinte, que é o que eu sempre usei nos projetos e que eu vou te explicar agora, que é o seguinte. A inteligência de trocar por um caminho ou outro não está nesse cara aqui, não está no splitter. A inteligência está no OLT. É o OLT que tem a inteligência para fazer esse tipo de redundância. E esse tipo de redundância é chamada redundância do tipo B, tá? Então, é a OLT, ela que é a cabeça da rede, ela que sabe quando vai trocar por uma porta, quando que vai voltar e o que vai acontecer. E aí funciona da seguinte forma, você tem uma porta POM, imagina que você tem lá a porta da sua rede, a porta do seu projeto, porta 1, sai um cabo com várias fibras, você está iluminando uma fibra e chega até um splitter de 1 para 4. Quando chega nesse splitter 1 para 4, ele vai receber o sinal da porta POM e ele vai dividir para 4 CTOs. No exemplo aqui eu tenho 4 CTOs de 1 para 16. Poderia ser o splitter de 1 para 8 e 8 de 1 para 16, tranquilo. Poderia ser o splitter de 1 para 16 e 8 splitters de 1 para 8 também, tranquilo. Mas imagina que esse é o caminho, tá? Então, a comunicação está fluindo, a sua OLT está enviando sinais em 1490 e está recebendo sinais em 1310. Está tudo certo. Até que chegou um caminhão e rompeu. O que vai acontecer? A sua OLT, ela está lá com a porta 1, com a rota 1, mandando 1490, 1310, e a rede está se comunicando. E agora, na minha topologia, eu tenho um splitter 2 para 4. Se eu tenho um splitter 2 para 4 e eu tenho outra perninha, eu posso iluminar ela por outra porta. Legal. Só que essa outra porta, ela não fica transmitindo ao mesmo tempo que a porta 1. Essa outra porta, ela fica apenas em stand-by, ela fica apenas escutando. É aqui que vem a inteligência da OLT. Então, a OLT faz o seguinte, ela tem duas portas, você tem a porta A e tem a porta B. E você configura na OLT que a porta B, a porta 2, ela é a porta de backup da porta 1. Então, a OLT vai fazer o seguinte, porta 1 ela está transmitindo, a rede está funcionando. E a porta B, ela está apenas escutando, ela está monitorando a porta 1. Então, quando uma ONU ela manda informações para a OLT, a OLT recebe na porta 1 e na porta 2. Então, a OLT sabe que está tudo ok, está tudo certinho. Só que só a porta 1 transmite. Quando a porta 2 começa a receber solicitações das ONUs para sincronizar, por exemplo, quando ela percebe que o tráfego parou, que as ONUs estão pedindo para se sincronizar de novo na rede e tudo mais, aí a OLT vai interpretar o seguinte, opa, deu problema na rota 1. Quando a OLT entende que isso aconteceu, ela faz o chaveamento da porta 1 para a porta 2, bem dizer. Nesse momento, a porta 2, a porta backup, começa a transmitir também, e aí a porta 1 fica fora de operação. A OLT sabe que a porta 1 deu problema. Até você ir lá e você resolver
o problema da porta 1. Quando você resolveu o problema da porta 1, a OLT ela sabe que a porta 1 está ok, porque ela começou a receber de novo informações da Zone Use, as mesmas informações que ela recebe na porta 2, ela está recebendo na porta 1, e ela já sabe que aquele problema foi resolvido. Então, esse tipo de redundância é redundância do tipo B. A norma diz que é redundância do tipo B. Na verdade, a norma ela chama de duas coisas. Primeira coisa, ela chama de protection switching. Esse é o nome correto da redundância que tem na OLT. E ela fala que esse protection switching é do tipo B. É o protection switch do tipo B. Que o tipo B é nós usarmos dois splitters, nós usarmos splitters 2 para N, nós iluminarmos o nosso switch através de duas portas PON da mesma OLT, e esse splitter 2 para N, ele alimenta o ramal, ele alimenta as CTOs do nosso ramal. Essa é a redundância do tipo B. É isso que a norma diz como redundância do tipo B. Beleza. Essa troca entre canal 1 e canal 2, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode ser uma troca automática, ela é automática quando o sistema identifica que rompeu a fibra, que teve algum problema, ou ela pode também ser uma troca forçada, uma troca manual. É isso que a norma determina. Por que manual? Porque pensa só, imagina que você tem um sistema redundante e você tem que fazer uma manutenção na sua rede. Poxa, preciso fazer manutenção na rede, beleza. Se você precisa fazer manutenção na sua rede e você tem uma fibra, já pensou que legal se você pudesse parar o sistema, trocar o sistema para uma fibra backup e aí fazer a manutenção na rede? Por isso que a norma previu que ela poderia ser forçado também a troca de fibra. Então, quem tem uma rede 2 para N pode fazer essa troca. Poxa, eu vou jogar a galera para a fibra backup para poder trabalhar na fibra principal e aí depois eu destroco. Eu posso fazer essa manutenção, essa janela de manutenção jogando por fibra. E existe essa alternativa. Tá? Qual que é o problema da redundância do tipo B? Bom, a redundância do tipo B, o problema é o seguinte. A gente tem uma redundância e, entre aspas, uma topologia em anel da nossa OLT até o nosso splitter 2 para N. Por que uma topologia em anel? Porque eu tenho dois caminhos da OLT para o splitter 2 para N. Eu tenho rota A e rota B, assim como eu mostrei lá na primeira tela na topologia em anel. Se um rompe, assume pelo outro caminho. Quando aquele caminho ele foi restaurado, provavelmente, eu digo provavelmente porque depende do fabricante, você vai ter que ir lá e forçar para chavear de volta para outro caminho, porque a OLT ela não vai destrocar. Ela não vai destrocar porque está funcionando. Por que ela iria destrocar? Então você vai ter que ir lá e virar para o caminho 1 novamente. Então tem essa topologia em anel. Só que o problema é que essa topologia em anel, ela está até o splitter 2 para 4. A gente tem dois caminhos apenas até o splitter 2 para 4. E não para o restante da rede inteira. Então, o que acontece? Vamos supor que a gente tem um rompimento no meio do ramal. Se o rompimento ele for no meio do ramal, a comunicação até o splitter 2 para N está ok, a porta PON continua tendo clientes funcionando, clientes operacionais, e a OLT ela não vai chavear para outra porta. E mesmo que ela chavear para outra porta, para a porta de backup, isso não vai resolver o problema. Porque as duas rotas para chegar até o splitter está ok, mas o problema foi desse splitter para o restante do ramal. Então a redundância do tipo 2 para N ou a redundância do tipo B, ela tem esse problema de eficiência. Ela foi desenvolvida, ela foi pensada somente para o splitter de primeiro nível, somente até atender o splitter de primeiro nível. Não tem como a gente levar um splitter de segundo nível 2 para N. Não tem como esse splitter aqui ser um splitter de 1 para 4 e aí o splitter secundário ser o splitter 2 para 16, por exemplo. Não tem como a gente fazer esse tipo de topologia. E aí, para isso, tem outras alternativas que a gente vai falar também daqui a pouquinho. Bom, como que eu posso fazer projetos? A gente vai discutir também de como a gente pode fazer projetos que a gente consegue aproveitar melhor as fibras, porque muitas vezes, isso é uma coisa legal, a redundância do tipo 2, a redundância do tipo B ou a redundância nas redes PONs,
o grande ponto dela é disponibilidade. Ela existe para a gente ter disponibilidade na rede. Só que a disponibilidade ela custa caro. É caro a gente ter um sistema backup, ter um segundo sistema para a gente poder ter alta disponibilidade. Então não é para todo bolso que cabe uma rede redundante. Para alguns cabe e para outros não cabe. Então a gente tem que calcular. Só que mesmo assim, a gente consegue achar alternativas para ter um sistema redundante. A gente pode fazer um projeto já pensando nisso, deixar splitters prontos já para isso, para o ano que vem habilitar a rede redundante. Para daqui a 2 anos habilitar a redundância na rede. Não precisa ser tudo de uma vez só. A gente pode ir fazendo em paralelo. Vou dar um exemplo. Há muitos e muitos e muitos anos atrás, a gente participou de um projeto de uma cidade digital, a cidade chamada Garibaldi, fica no interior do Rio Grande do Sul. E na época, a redundância foi feito o seguinte: foi feito toda a rede com splitters 2 para N, 2 caminhos para levar sinal para esses splitters 2 para N, eram 2 backbone. Só que a redundância não foi habilitada de cara. A equipe de TI da prefeitura, ela optou em não ter uma OLT rodando com portas espelhadas, mas sim de ter uma OLT backup, uma OLT paradinha lá, ter as fibras já conectadas nessa segunda OLT e se desse algum problema de rede, pegar e trocar a operação de uma OLT para outra. Ela optou em fazer dessa forma. Porque o splitter 2 para 4 ele custa pouco a mais do que o splitter 1 para 4. Não é isso que vai encarecer o projeto. Não são os splitters que encarecem o projeto. Então, essa foi uma ideia que se teve lá na época de ter uma rede redundante, a parte ótica, mas de cara já não deixar tudo iluminado e se acreditou que a redundância era melhor nesse formato. Agora, qual que é o problema desse formato para provedor? O problema é que no provedor tem cliente entrando e cliente saindo todo dia. É alta rotatividade. É diferente de um projeto de uma cidade digital, por exemplo, que são projetos mais limitados e são aqueles pontos e não fica trocando todo dia. É um pouquinho diferente, tá? Já fiz muito projeto parecido, de deixar splitter 2 para N pronto, deixar a fibra do backbone pronto, só não ter a porta de backup ainda, deixar para um segundo momento. Também já fiz. Aí isso depende muito de cada um. Essa redundância que eu mostrei para vocês até agora, que é essa redundância aqui, essa redundância é do tipo B. Existe um terceiro tipo de redundância, que é a redundância do tipo C, e aí a proposta dela é um pouquinho diferente. A proposta dela é levar a redundância mais próximo no final da rede, mais próximo no cliente. E aí a redundância do tipo C, ela funciona da seguinte forma. Na redundância do tipo C, você tem a ONU com 2 portas PON. Na redundância tipo B, você tem splitter 2 para N, você tem espelhamento da fibra no backbone. Na redundância do tipo C, a gente tem ONU com 2 portas PON. Não é tão comum a gente ter ONU com 2 portas PON. Eu conheço poucas ONUs no mercado que tem 2 portas PON, até porque elas custam mais caro também. Não são ONUs de R$ 159, são ONUs de 400, 500, 600, 800. A pegada é um pouquinho diferente. E na redundância do tipo C, o que acontece? Pode ser 2 redes operacionais, 2 OLTs diferentes, 2 backbones diferentes, 2 CTOs, tudo ativo, tudo funcionando. E a inteligência, ela está na ONU. A ONU ela vai escolher a porta 1 ou a porta 2. É uma WAN diferente para ela. Então, ela decide qual porta ela vai usar para se comunicar. Pode ser as 2 da mesma OLT ou pode ser OLTs diferentes também. E pode ser um mix, pode ser uma redundância do tipo B e C. Você pode ter uma OLT ou 2, mandando para um splitter 2 para N, uma porta ativa, uma porta backup. E aí você tem caixas diferentes, a mesma ONU conectada, porém um drop para uma caixa e outro drop para outra caixa. A redundância dessa forma, ela vai até o cliente de fato, vai dentro da casa do cliente a redundância. Agora o problema é que a pegada é diferente, são outros custos. Esse é um tipo de projeto que ele cabe geralmente para o mundo corporativo. Poxa, você vai atender um distrito comercial, você vai atender um condomínio de luxo, você vai atender um projeto de CFTV de uma cidade inteligente, você vai atender o projeto de CFTV de um condomínio, de um conjunto comercial, enfim, é um pouquinho diferente. Não é algo que seja fácil de colocar no FTTH residencial. As cifras são maiores. A redundância do tipo B,
é algo que eu acredito ser meio termo, desde que a gente pense um pouquinho no projeto, use um pouquinho a nossa inteligência, digamos assim, para encontrar alternativas que sejam mais em conta. Por exemplo, vamos exercitar isso aqui, tá? Eu sempre gosto de trazer uma parte mais prática nas aulas e a ideia aqui não é diferente, tá? Imagina aí que você tem a sua rede e aí você tem lá o seu backbone. Vamos supor que esse cabo aqui seja um cabo de 12 vias. E aí você tem a fibra 1 iluminando o primeiro ramal. A fibra 2 ilumina o segundo ramal. A fibra 3 o terceiro e a fibra 4 o quarto ramal. Cada uma dessas fibras está iluminando um dos ramais. É como se fosse isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o projeto que eu tinha separado. Ele é como se fosse isso aqui, ó. A gente tem essa nossa rede, a gente tem a nossa OLT, aqui, agora você está vendo. A gente tem a nossa OLT, a partir da OLT sai um cabo de backbone, e aí a fibra 1 alimenta um ramal, aqui. A fibra 2 alimenta o segundo ramal, 3, terceiro, 4, quinto e 6. Eu tenho 6 ramais aqui. Cada uma das fibras alimentam desses ramais num cabinho de 12. Ok. Essa é uma rede tradicional, splitter 1 para N, 1 para 4 e 1 para 16, por exemplo. E aí, se a gente for tentar fazer o projeto de forma otimizada, melhorar, a gente pode pensar o seguinte: poxa, eu tenho uma rede como essa que eu mostrei para vocês, onde uma fibra ilumina cada rede, cada ramal. E o que acontece com essa fibra depois que ela atende um ramal? Depois que ela atende um ramal, essa fibra ela fica apagada para o restante do cabo. Ou seja, a minha fibra 1 que alimenta essa primeira caixa aqui, daqui para frente ela está morta. A fibra 2 que alimenta a segunda caixa, daqui para frente ela está morta também. A 3 também, a 4 também. Então já pensou que legal se eu achasse uma forma de aproveitar isso? Isso é a otimização de recurso. Isso é a gente pensar diferente, fazer um projeto diferente e a gente encontrar um meio termo entre o que a gente acha como uma boa alternativa e o que a gente acha muito caro, digamos assim, tá? Então a forma da gente aproveitar é a seguinte. A gente pode, nessa rede aqui, imagina que esse projeto é o seu, o projeto já está rodando, como você poderia fazer a rede redundante aqui. Chega até a pegar um sol agora aqui, deu calor. Mas pensa o seguinte, vamos pegar esse cabo e vamos iluminar as redes ao contrário. Que aí seria esse efeito aqui, ó. Seria esse efeito. Você tem uma rota B, essa rota B ela entronca lá no final do backbone, e aí você começa a iluminar essas redes ao contrário. Então, a fibra 1, ela vem na rota principal e atende o ramal 1. Só que a fibra 1, ela está voltando lá do provedor. Eu fiz um anel com o provedor. E aí eu ilumino a fibra 1 ao contrário, ela faz essa volta por aqui e atende de novo o ramal 1. A fibra 2, ela atende o ramal 2 por aqui e pelo outro lado. 3 pelos dois lados e 4 pelos dois lados também. Ou seja, se eu tenho um cabo de backbone de 12 vias, eu estou usando 6 vias para iluminar aqui os meus 6 ramais, eu posso usar também 6 vias, fazendo um caminho pelo outro lado e iluminar essas portas ao contrário. Posso fazer isso. Quais são as diferenças se eu fizer isso aqui? O que eu vou gastar mais? Se eu fizer isso aqui, que é a redundância do tipo B, eu vou gastar um pouco mais nos splitters. O splitter 1 para 4 custa R$50. O splitter 2 para 4 vai custar mais, vai custar o dobro. Provavelmente vai custar o dobro. Mas não é o splitter que encarece o teu projeto. Então você vai gastar um pouco mais com um splitter redundante e você vai gastar com o backbone para fazer essa outra volta aqui, para fazer esse outro caminho. Você vai ter isso de investimento. Essa é a primeira diferença. Não vai mudar a CTO, não vai mudar o tamanho do backbone, só vai ter um segundo backbone. Segunda diferença, no meu primeiro projeto, no meu projeto 1 para N, sem redundância, nesse caso aqui eu preciso de 6 portas POM. Se eu for habilitar a redundância,
Agora eu preciso de 12 portas POM. E aí você vai jogando no seu fluxo de caixa. Poxa, cara, não posso nesse primeiro momento construir minha rede redundante, mas eu posso construir uma rede normal como essa aqui que tem as suas, nem contei aqui, mas deve ter suas 450 portas aqui. Então o que você faz? Constrói a rede convencional, deixa o splitter 2 para N e já deixa o splitter com fusão. Por exemplo, fibra 1 alimentando por aqui e fibra 1 também continua até o final e deixa morto lá no final do cabo. Por quê? Porque daqui a um ano, você vai lá, essa rede já está gerando valor, já está gerando faturamento, você passa um novo backbone até aqui, você faz fusões nessa última caixa aqui para iluminar o contrário, você coloca mais uma placa de serviço lá no seu chassi, lá na sua OLT, você faz mais um investimento na sua OLT, você vai precisar de mais portas POM, e aí você pode habilitar a redundância na sua porta. Então, olha só, o projeto ele não nasceu redundante, ele nasceu um projeto POM convencional, e depois você foi lá e você fez a troca para uma rede redundante dessa forma aí. Então, eu não vejo as redes redundantes como algo muito absurdo. Eu acho que é questão do cara gerenciar, o cara entender, o cara pensar no projeto, já ficar planejado e saber quanto vai custar. Aliás, eu acho que tudo que a gente sabe quanto vai custar, a gente consegue, de certa forma, em algum determinado momento, colocar no orçamento, colocar no bolso, se programar e fazer o investimento. O ruim é a gente ir fazendo e descobrir, ao mesmo tempo, o que está acontecendo. Esse é o ponto. Então, o que eu tenho de considerações finais aqui sobre as redes redundantes? Primeira consideração. A rede, ela ser redundante ou não, o cálculo de potência é importante, o sinal vai ser o mesmo e as atenuações serão as mesmas. Tem gente que acredita que, como a gente está usando o splitter 2 para N, vai atenuar mais porque são duas entradas. Tem gente que acredita que, como a gente está usando duas entradas, o sinal vai ser mais forte porque vai somar o sinal. Mas não, o splitter é usado uma perninha por vez e as atenuações dele é praticamente a mesma coisa. Então, isso não muda o nível de sinal da nossa rede. Essa é a primeira consideração. Segunda consideração, está pensando em fazer um projeto redundante, um projeto com alta disponibilidade? Tem que ficar esperto porque vai gastar o dobro de porta POM. Simplesmente o dobro de porta POM. Terceira consideração, dependendo do projeto, vai usar o dobro de cabo backbone. Por exemplo, nesse exemplo aqui, desse projeto, ele é um exemplo que a gente vai ter que fazer uma volta maior e vai acabar usando o dobro do cabo do backbone. Agora, tem cidades que o backbone sai, faz uma volta e chega perto de novo do provedor. Às vezes, olha só que legal, às vezes falta 1 quilômetro de backbone para poder ativar a redundância. Às vezes falta 500 metros, às vezes falta pouquinho. Então, dependendo do projeto, vamos lá, você vai precisar do dobro de backbone para fazer o atendimento. O que mais? A redundância, a gente tem que estar esperto que a redundância do tipo B, que é a mais fácil da gente implantar na rede, ela funciona apenas até o splitter de primeiro nível. Ou seja, ela não é eficiente para os rompimentos nos ramais. É só entre a porta POM e o splitter de primeiro nível que vai fazer a distribuição do sinal naquele ramal. Não há redundância para um rompimento no meio do ramal. Isso a gente realmente não tem redundância com a redundância do tipo B. Para isso acontecer, somente se você tiver redundância do tipo C e o cliente ser atendido por duas redes totalmente diferentes. Porém, isso tem um custo maior. A porta POM de uma redundância do tipo B, ela tem que ser da mesma OLT. Eu conheço 2 fabricantes que anunciaram que podia fazer com OLTs diferentes. Mas são somente esses 2 e não anunciaram mais. Hoje, a redundância do tipo B, que a maioria das marcas tem e que funciona muito bem, tem que ser da mesma OLT. Você precisa fazer da mesma OLT. E isso é uma coisa que não é tão legal, porque você não tem redundância de caixa, né? Você tem redundância da fibra, mas não tem redundância da caixa em si. O chaveamento entre a rota A e a rota B, ela é feita através da OLT. A OLT que tem essa inteligência, pode ser forçado também, mas ela faz de forma automatizada. E quando isso acontece, existe uma pequena queda. Os clientes vão cair e vão voltar, porque eles precisam se ressincronizar
com a OLT. Então, por mais que seja algo muito rápido, vai ter uma queda. E aí, se você usa PPPoE e tudo mais, vai ter o tempo de resposta do PPPoE também, que pode aumentar esse tempo de ressincronismo, digamos assim, da porta. Então, alguma quedinha, isso vai acabar acontecendo. Nem todo projeto compensa a implantação. Isso é uma coisa que tem que estar muito claro. Tem projetos que cabem e tem projetos que não cabem. E aí, para aquele projeto que não cabe, a sua preocupação tem que ser diferente. Poxa, eu tenho um projeto e eu queria botar alta disponibilidade para o meu cliente, eu queria uma rede que não cai, uma rede que o cliente não vai ter problema. O que eu faço? Se você não pode mexer no projeto, se não cabe no projeto, financeiramente não cabe, aí você usa a inteligência de outra forma. Poxa, como que eu consigo otimizar a minha rede? Cabos melhores, ferragens melhores, trabalhar com cabos compactos, cabos que, se tiver um rompimento, seja fácil de fazer a manutenção. Arrebentar um cabo de 72 vias, por exemplo, vai demorar um bom tempo, até refazer as fusões. Arrebentar um cabo de 12 vias, por exemplo, um cabo de 6 vias, é muito mais rápido as fusões. O sistema vai subir muito mais rápido. Então, você consegue trabalhar com a inteligência desse outro formato assim. E também, caso você faça projetos específicos, que eu chamo de projetos restritos, porque é uma rede restrita, como condomínio, CFTV, um bairro planejado, uma área industrial, fica muito mais fácil de colocar essa arquitetura de splitters 2 para N, criar as redes redundantes. Eu acho uma grande alternativa, na verdade. Poxa, vai fazer um projeto de condomínio? Com quem você está concorrendo para fazer o projeto de condomínio? Ninguém faz projeto de condomínio sozinho, né? O condomínio geralmente vai procurar outras pessoas para também fazer a cotação. E aí você tem um trunfo na manga, que é falar de redundância, poder fazer uma rede redundante, que vai ter uma disponibilidade maior. E aí numa rede restrita é mais em conta para fazer isso, é menor para fazer isso. Esse é o ponto. Então acho que é um diferencial bacana também para isso. Então esse material que eu preparei aqui era para bater esse papo sobre as redes redundantes, para você enxergar que você pode fazer redes redundantes e que, se isso for pensado já no projeto, melhor ainda. Isso não vai ser tão caro para implantar, isso pode ser programado. Não precisa ter uma surpresa a cada mês, você pode fazer um cronograma do que você vai fazer a cada mês e aí você consegue organizar aí no seu fluxo, na sua organização financeira e de alguma forma, em algum momento, viabilizar. Deixa eu só tirar esse casaco aqui que esquentou agora. E aí eu vi que já tem algumas perguntas aqui, tá? Então vamos lá. O Matheus colocou para nós o seguinte: poderia dar exemplo de modelos e marcas de OLTs que já utilizou redundância com splitter 2 para N? Posso sim, tá? Eu já usei a redundância do tipo 2 para N, eu usei mesmo, Machado, usei com Parks, usei bastante, funciona muito bem, porque é algo nativo, é algo pensado, é um protocolo específico para isso. Eu já vi funcionar com Huawei e com Fiber Home também. Funciona muito bem, lógico, são grandes marcas, né? Não tem por que não funcionar alguma coisa com grandes marcas assim. Então são opções que funcionam muito bem. E aí você tem que pensar outra coisa também. Poxa, qual o objetivo da redundância? Disponibilidade. Ok. Teve um rompimento. Quanto tempo demora para corrigir o rompimento? Se tudo der certo, vai levar uma manhã inteira. Rompeu logo de manhã cedo, aí você tem que achar o rompimento, pegar material, deslocar a equipe, isolar o lugar, trocar o lance, etc., fazer fusões, montar caixas, vai levar a manhã inteira. E aí você tem que entender também o seguinte: se essa redundância demorar 30 segundos para subir, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos para subir, por mais que seja ruim para o cliente, óbvio, é melhor do que uma manhã inteira. Então, assim, é rápido para subir, funciona muito bem porque é uma coisa nativa, não são adaptações, esse é o ponto, não são gambiarras, não são adaptações, não tem que rodar um script que monitora não sei o que abre um put, um telnet para não sei aonde, não, é uma coisa nativa do equipamento, funciona muito bem, tá? O Evandro perguntou o seguinte: Machado, peguei aula no meio, gostaria de saber se dá para fazer redundância no desbalanceado. Evandro, redundância no desbalanceado é um pepino, é um grande pepino, porque eu nunca usei, embora eu já vi no AliExpress, no GeoExtreme eu já vi, mas eu nunca usei um splitter desbalanceado com entrada redundante. Nunca mesmo. O que é mais fácil de achar são os splitters redundantes balanceados.
2 para 2, 2 para 4, 2 para 8, 2 para 16, isso é fácil. Agora, redundante desbalanceado, não. Isso é mosca branca de olho azul. Então, assim, se tu tem um projeto desbalanceado e pensa em colocar redundância, se o teu primeiro splitter do ramal for um splitter 50-50, um splitter balanceado, na verdade, nem desbalanceado ele é, aí dá para fazer. Você bota o splitter 2 para 2, ele vai ser balanceado, você consegue fazer a rede desbalanceada redundante. Mas só até a primeira caixa. É a mesma condição da rede balanceada. Agora, se o teu primeiro splitter for um 1090, for um 1585, 2080, aí já não dá. Não dá porque o splitter 1090 com entrada redundante, só vi uma vez duas no AliExpress e eu não faria minha rede com materiais que vem do AliExpress. A mesma coisa que eu acho sobre splitters 1 para 3. Eu já usei splitter 1 para 3 desbalanceado. 1 para 5 desbalanceado, já usei. Que ele mandava 10% de sinal para a porta 1 e as outras 4 portas ele dividia o sinal igual. Agora, qual é que é o problema? Cara, se um splitter desse der problema na rede, já era. Onde é que você vai conseguir outro? Quando que você vai conseguir? E aí você vai ter que trocar, vai ter que botar um splitter diferente, aí fica um pouquinho complicado, tá? Se eu tivesse uma rede... O que eu vou falar agora precisa viajar um pouquinho, tem que fechar os olhos e imaginar o cenário que eu vou falar. Se eu tivesse uma rede desbalanceada e eu quisesse botar redundância porque é um distrito industrial e eu posso cobrar mais por esse serviço, o que eu faria? Eu colocaria um splitter 2 para 2, 50%, né? Vai mandar 50 para cada área balanceado, no início do ramal. Tá? Só que eu quebraria o meu ramal em dois. Então, uma dessas saídas de 50%, eu colocaria 4 caixas, e a outra saída de 50%, eu colocaria 4 caixas também. E aí, cada uma dessas saídas, atrás dela, eu poderia ter um ramal desbalanceado. Ou seja, eu tenho redundância até esse primeiro splitter. Poderia fazer dessa forma. Ou, né, dependendo da região, mudar para um projeto balanceado. Tá? Matheus perguntou o seguinte, Machado, a LT da ZTE dá para fazer 2 para N também? Sim, galera, essa questão da redundância 2 para N, isso é algo que já vem na norma, já vem no ITU. Então, os fabricantes, quando desenvolveram os seus chassis, os seus hardware, as suas programações, também já fizeram o seu 2 para N, lá, a sua redundância do tipo B. Ó, procura lá, Protection Switching. Procura essa opção no LT, Protection Switching. Essa é a redundância do tipo B, que diz que uma porta é principal e a outra porta é a backup, tá? O que mais tem aqui? O Felipe perguntou qual a marca de OLT que permite redundância entre OLTs diferentes. Cara, eu já vi... como é que é? Tem uma OLT... Ela é importada dos Estados Unidos, cara. Ela tinha saído do mercado, não sei se voltou de novo. É a Calix. A Calix fazia isso e a Nokia fazia isso também. A Parts, por um tempo, fazia isso também pelo sistema de gerência, mas depois eu não acompanhei mais. E aí tinha outros fabricantes que também estavam implantando. Tem uma parada que está acontecendo lentamente, mas está acontecendo, em especial para as operadoras, que é a virtualização de OLT, que são SFPs, e aí o SFP já é uma OLT com uma porta PON. E aí você pluga ele em determinados switches e as OLTs elas ficam virtualizadas. É uma coisa bem massa, assim, só que são outras cifras. Esse tipo de recurso fica muito mais fácil com esse tipo de tecnologia, porque a OLT, que é o SFP, que está lá na porta do switch, que é tudo virtualizado, ele acaba sendo burro, a inteligência não está nele, a inteligência está no restante da rede. Tá? Então, daqui a um tempo, acho que vai ficar um pouco mais fácil de fazer isso também. Tá? Conteúdo top, uma dessas ideias aqui para eu tentar colocar em prática. Barba, faz o desenho, pega uma rede já funcionando, que daqui a pouco tem cliente corporativo, coisa assim, e aí se você vê que é fácil de viabilizar, isso pode ser até um outro produto, cara. Pode ter um outro ticket, ó. Eu tenho plano corporativo, tantos mega, tantos reais, com SLA diferente, e eu tenho esse outro com uma abordagem diferente, com link redundante, com uma ONU com 2 portas PON que você conecta cada porta PON numa rede diferente, numa LT diferente. Esse é o ponto. Isso pode virar um produto diferente. Isso é uma coisa legal, pessoal, só para fechar com esse comentário aqui, que muitos produtos... Tem dois caminhos, tá?
Tem um caminho que o comercial mapeou uma demanda, uma necessidade do cliente, um desejo, e aí ela traz essa demanda para a área técnica para transformar aquilo num produto. E tem a necessidade que a área técnica enxerga uma solução diferente, uma proposta diferente, que dá para entregar algo diferente que não tem no mercado, e aí ela faz essa proposta para a galera do comercial. Ó, galera, olha só, eu estava pensando que naquela área dá para entregar esse produto, dá para fazer não sei o que, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Então tem esses dois caminhos. E eu acho muito legal quando a área técnica consegue entregar isso para a área comercial, né? Mostrar para a área comercial que ela pode explorar alguma coisa diferente. Eu preparei uma aula muito boa para a semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre 64, 128 ou 256 clientes por porta-pão. Então a gente vai bater um papo bem aprofundado mesmo sobre a quantidade de clientes em porta-pão e o que a gente tem que analisar quando a gente fala de quantidade de clientes em porta-pão, né? O que a gente tem que se preocupar quando a gente está analisando esse tipo de coisa, tá? Então já deixo o convite aqui para a próxima aula, fica esperto no e-mail, fica esperto nos stories, nas redes sociais, porque eu vou mandar o convite aí para vocês, convidando você para participar dessa aula. Se você chegou no metade / final da aula aí, e não é aluno do projeto CFTTH 2.0, aproveita porque ela vai ficar 24 horas no ar. Então amanhã, 13h30 da tarde, a galera da produção vai lá e tira essa aula do ar, e quem assistiu, assistiu, e quem perdeu, perdeu. Quem é aluno do curso do projeto CFTTH 2.0, que tem acesso a todas essas 11 aulas que já aconteceram, essa aula 12 e mais as 28 aulas que ainda vão acontecer. No total, são 40 aulas novas que a gente tem esse ano, aí, conteúdos novos para aquecer o projeto CFTTH 2.0 e para manter ele vivo, para manter ele sempre atualizado. Então, quem é aluno do projeto CFTTH 2.0, amanhã essa aula está lá na plataforma também. Quando ela sair do YouTube, ela vai para lá e só quem é aluno assiste. Beleza? Galera, valeu, obrigado e a gente se vê na segunda-feira que vem. Até mais!